Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Aqui você acompanha reportagens que foram destaque nos últimos dias. Matérias do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos sociais e que a gente espera que contribuam para um debate consciente. Toda semana, reportagens com temas relevantes para a sociedade, produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Nós começamos o panorama de hoje com o Gustavo, aquele garotinho que apareceu aqui na TVT no ano passado condenando o racismo com muita propriedade. Você se lembra dele? Pois o Gustavo está sendo reconhecido em São Paulo como uma criança que faz a diferença. Ele vai ser homenageado na categoria infantil Catraquinha do Prêmio Cidadão São Paulo deste ano. Depois de aparecer aqui na TVT, o Gustavo participou de vários programas de TV, foi colunista da Folha de São Paulo por um mês e acaba de lançar seu primeiro livro, uma coletânea de poemas, Meu Universo. Consciência. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada, já que por dentro nós todos somos iguais. Ao contrário do que muitos pensam, a cultura africana não é só capoeira e samba. Existem comidas, tradições, lendas vindas das terras africanas. Que haja paz, amor e boa vida. Igualdade entre todos e muita, muita alegria. O poema é de autoria própria do recém-publicado Meu Universo. Gustavo já publicou o primeiro livro aos 11 anos. O gosto pela leitura vem desde os 3 aninhos, quando ele começou a ler e escrever. 95% do meu tempo eu tô lendo, o resto é na escola. Porque eu fui ganhando muitos livros, o livro que eu não tenho eu leio online, então é o tempo inteiro lendo, porque eu acho que é uma coisa maravilhosa, você pode praticamente se transportar para outro mundo. A maior parte dos dias é assim, de fone de ouvido, sentado na cama, que Gustavo viaja nas diversas histórias que ele lê. No quarto, livros e mais livros, uma lousa e um mural improvisado na porta com recortes de poesias e um pouco de tudo que ele gosta, filmes, livros e desenhos. Aqui eu coloquei algumas fotos, tipo, da lua, do espaço, que eu tinha um livro que mostrava um monte disso, e eu achei que ia ficar legal. Aqui eu coloquei uma frase que eu vi na internet, achei legal, que diz: deixaria todas as coisas por amor, como não posso, deixo amor em todas as coisas. E quando eu for me mudar, eu vou sofrer, porque eu duvido que eu vou conseguir tirar tudo isso aqui sem rasgar. Para o futuro, ele já sabe bem o que quer. Eu quero muito fazer psicologia, eu quero escrever livros. É como dizem, uma pessoa está eternizada quando ela tem um livro, não, tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Então eu posso dizer, eu estou eternizado. Eu estou na história e eu publiquei um livro com 11 anos. A vida do pequeno Gustavo mudou de uma hora para outra. Depois de uma entrevista dada aqui para a TVT, ele ficou conhecido nas redes sociais e participou de diversos programas de TV. Um susto de início, mas segundo Dona Cícera, mãe do Gustavo, mais um aprendizado que deve ser aproveitado com cautela. Foi assustador e foi bom, mas foi assustador, porque um dia eu era só o Gustavo e no outro dia as pessoas me paravam no corredor perguntando: você apareceu na televisão, você apareceu no YouTube. Eu ficava tipo sem graça, sabe? Eu falo pra ele, coloca os 2 pés no chão, anda com os pés no chão, sabe? Subir degrau por degrau, nunca atropelar os outros. As conversas com a mãe fizeram com que Gustavo aprendesse a lidar com o racismo desde cedo. Por sofrer na pele com o preconceito, o menino formou opinião e hoje não se abate mais com o tema. Eu era um garotinho baixinho, negro, com cabelo duro. Então eu era muito zoado, as pessoas falavam muito mal, as pessoas ficavam xingando. Eu lembro que tinha umas meninas que elas me chamavam de negrino pastoreio, de saci. E eu ficava muito abalado, eu ficava muito triste, eu chegava em casa chorando. Eu acho que, sabe, o racismo tem que ser combatido sempre. É uma atitude estúpida do ser humano. É como se tivesse decidido parar de evoluir. Porque foi descobrindo várias coisas, descobriu tecnologia, descobriu como se faz um avião, como se faz uma televisão, como se faz praticamente tudo, como se cura doenças. E ainda não consegue entender que as pessoas são iguais por dentro, então não tem por que discriminar.
Parabéns para o Gustavo, ele tem um lindo futuro pela frente. Agora a gente conta outro caso de luta contra o racismo. Uma luta que marcou a história do Brasil há mais de 130 anos, na época da escravidão. Luiz Gonzaga Pinto da Gama era um negro que em plena escravidão nasceu livre, mas foi vendido pelo próprio pai e se tornou escravo. Conseguiu a liberdade novamente e passou a lutar por outros negros escravizados. Luiz Gama conseguiu libertar mais de 500 deles, mesmo sem formação na área do direito. Agora, 133 anos depois de morto, Luiz Gama passa a ser considerado oficialmente advogado. O reconhecimento veio da Ordem dos Advogados do Brasil numa cerimônia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, que celebrava o mês da consciência negra. O momento não podia ser mais oportuno. No mês passado, no mesmo campus do Mackenzie, foi registrado um ataque racista. Nascido em 21 de junho de 1830, ele foi vendido como escravo pelo pai para pagar uma dívida. Reconquistou a liberdade com um documento chamado Provisão, que autorizava a prática de direito para pessoas que não eram advogadas. Atuou na defesa de escravos, fazendo valer uma lei que previa que aqueles trazidos para o Brasil depois de novembro de 1831 seriam considerados livres. Luiz Gama libertou mais de 500 escravos antes da escravidão ser abolida no Brasil. A Faculdade de Direito do Mackenzie realizou um evento em homenagem a Luiz Gama. 133 anos após a sua morte, o abolicionista ganhou da Ordem dos Advogados do Brasil o título de advogado. Na realidade, o espaço do negro é na universidade, sim, não é no presídio, que é um absurdo que foi escrito na pichação do mês passado. E que as nossas referências históricas vão ser homenageadas aqui, então esse lugar nos pertence, né? E falando sobre lutas sociais, dia 4 de novembro foi o Dia Nacional da Favela. Obviamente não é uma data comemorativa, pelo contrário. É triste a gente constatar que ainda existem tantas comunidades sem infraestrutura urbana no país. A nossa reportagem foi até Heliópolis, na zona sul de São Paulo, para ouvir os moradores da maior favela da cidade, que lutaram muito para ter uma moradia digna. Hoje vivem em Heliópolis mais de 200 mil pessoas. Quando Dona Genésia chegou a São Paulo vinda de Pernambuco, aqui havia por volta de 60 barracos. Era o embrião da favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. O ano 1979. Uma época em que a barra era muito pesada. Nos velhos álbuns, Dona Ana Maria encontra algumas fotos de como era o bairro na década de 1980, quando também chegou por aqui. Aqui era tudo barraco de lata, tudo ruim, água não tinha, encanamento não tinha de água, não tinha luz. A gente vivia à base de bico, biquinho daqui, bico de água, de tudo era assim. Era uma luta, um sofrimento, né? A gente começa a lutar primeiro contra uma exploração de grileiros que tinha aqui em todo esse 1 milhão de metros quadrados, né, para lutar por essa questão de direito, porque as pessoas pagavam aluguel para eles. Então era grupo violento, grupo que chegava a judiar muito das pessoas, obrigava. E a população ali naquele tempo, aquelas 60 famílias, não tinha apoio de justiça, não tinha apoio de nada, vivia jogadinhos. E a partir daí, quando eu vim morar, uma das coisas que eu comecei a ignorar foi isso. Foi quando vieram me cobrar aluguel, fazer contrato, e eu me neguei. Aí, com 24 horas, eu fui expulsa daqui. Mais de 3 décadas se passaram depois da chegada de Dona Ana Maria e de Dona Genésia, e muita coisa mudou. Hoje, em Heliópolis, existe um forte comércio, luz, água, asfalto e equipamentos de educação, saúde e cultura. Eu acho que mudou bastante coisa. A cultura, o espaço para o jovem ter. Acho que mudou bastante coisa, porque antes os jovens só tinham o campinho de Heliópolis para jogar bola e olha lá. Hoje não, já tem a outra sede da Unas, que é lá perto do Hospital Heliópolis, tem aqui a da Rua da Mina. Então tem o polo que é o Céu Heliópolis, tem o Céu Meninos, que fica tudo próximo de Heliópolis. Então tem vários lugares onde os jovens hoje podem se divertir. O Heliópolis melhorou desse tempo para cá, tudo dentro desse convencimento aos moradores que não bastava ficar nessa, que ensinaram para nós que tudo é como Deus quer.
Deus não quer ninguém viver em vida miserável, nem passando fome, nem morrendo. O estudante Bruno mudou-se há 7 anos para o bairro, então não viu as grandes mudanças estruturais. Quando chegou, Heliópolis já estava longe de ser a Heliópolis dos velhos tempos. Mesmo assim, percebe um certo preconceito ao dizer para as pessoas que mora por aqui. Eu acho que o preconceito existe porque as pessoas não conhecem. E tudo que é diferente assusta, né? As pessoas vê TV, vê os jornais sensacionalistas e acham que aqui tá todo mundo se matando, atirando, usando droga na rua, tipo terra sem lei. E não conhece, na verdade não tem nada diferente aqui do que tem do outro lado da rua ali, no São João Clímaco, Vila Conde do Pinhal, é tudo igual. No próximo bloco, o Panorama fala sobre inclusão e solidariedade. Você já se sentiu discriminado em algum serviço público por ser mulher ou homossexual? Pois é, essa é uma realidade que está sendo combatida em Santo André. Eu conto os detalhes no próximo bloco, a gente já volta.